turminha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla Seabra e hoje nós iremos aprender como escrever uma porcentagem como razão ou uma razão como porcentagem. Para início, nós vamos começar falando sobre uma porcentagem em forma de uma razão. Bom, a porcentagem, o próprio nome já diz, por cento. Então, é por 100. E o 90, ele vai ser escrito no meu numerador. Ótimo. Agora, nós podemos, então, escrever essa razão, né? Porque toda razão é uma fração. Nós podemos escrever essa razão de forma simplificada. Eu consigo simplificar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo divisor. Aqui eu poderia ir por 2, eu poderia ir por 10, né? Por 2, depois por 5, direto por 10. Aí você vai observar qual seria o divisor comum entre o numerador e o denominador. 90 dividido por 10 é igual a 9 e 100 dividido por 10 é igual a 10. Então, essa é a nossa fração irredutível. Escrevemos uma porcentagem na forma de uma razão, porque toda fração é uma razão. Na próxima aqui, nós temos 20 escrito por 100. 20%. Então, agora também devemos simplificar. Quando eu simplifico o numerador e o denominador por um mesmo termo, e se eu simplifico pelo maior entre eles, fica mais simples a divisão. Aqui eu peguei um meio termo. Eu poderia dividir 2, depois por 2 e por 5. Ou aqui, como eu estou fazendo, vou por 10 e depois eu divido um pouco mais. Então, 20 dividido por 10, que é igual a 2, e 100 dividido por 10, que é igual a 10. Ainda é possível simplificar essa fração. Posso ainda simplificar por 2. Agora eu tenho 2 dividido por 2, que é igual a 1, e 10 dividido por 2, que é igual a 5. Encontramos aqui a nossa razão, que é uma fração irredutível. Transformamos o 20% em razão e fomos simplificando até o resultado final. Agora nós vamos tentar transformar uma razão, que é uma fração, em porcentagem. Essa forma aqui é bem simples. O que eu tenho? Eu quero escrever por cento, então é por 100. 20 é possível ser transformado em 100. Quando eu multiplico aqui por 5, eu encontro 20 vezes 5, eu encontro 100. Nós já aprendemos que tudo que se faz com o denominador é necessário fazer com o numerador, que são as frações equivalentes. Então, 7 vezes 5, que vai ser igual a 35. Encontramos 35%. Professora, devo simplificar? Não. Se você simplificar essa fração, ela vai voltar para essa fração de origem. E o meu interesse agora é em transformar em uma porcentagem. Então, transformar a razão em um número por cento. Esse número já está por 100%. Então, eu tenho aqui 35%. No próximo exemplo, eu tenho que levar o 8 a chegar em 100, que são os números decimais. Também não é possível. São as frações decimais. Então, eu vou tentar agora por 1000. 8 é possível chegar em 1000. O número que eu pego aqui, olha, 1000 dividido por 8 é 125. Então, eu posso multiplicar 8 por 125 que eu encontro 1000. Se eu fizer essa operação com o denominador, eu também tenho que fazer no numerador. 3 vezes 125 é igual a 375. Então, agora, nós podemos escrever esse número aqui de forma simplificada. Ele não está no porcento, não é por 100. Então, o que eu devo fazer? Para que o 1000 transforme em 100, vire 100, né? Não é num passe de mágica, eu devo, então, fazer uma simplificação. O mesmo que eu fizer embaixo no denominador, eu vou ter que fazer no numerador.
Então, vamos pensar, 1.000 dividido por 10 é igual a 100. O mesmo tem que fazer em cima. 375 dividido por 10 é igual a 375, dividir por 10 é andar uma casa para trás. Então, 37,5. Eu encontrei, então, uma razão com o número decimal 37,5, que são 37 inteiros e 5 décimos, centésimos. Eu escrevo isso aqui como 37,5%, ok? Nesse próximo exemplo, eu tenho um número decimal para transformar em um número de porcentagem, no formato de porcentagem. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou escrever esse número em uma forma de razão, porque a razão é uma fração, fica mais simples para a gente fazer as operações. 3 décimos. Como que eu fiz isso? 3 é o número que está constando totalmente aqui, eu escrevo ele aqui em cima, e décimos porque ele tem uma casa depois da vírgula, então, sobre 10. Esse número, agora eu quero transformar em porcentagem. Para ele virar por 100, né? 100, o que eu devo fazer? Eu devo multiplicar por 10. O mesmo nós temos que fazer no numerador, multiplicar por 10. Então, eu tenho um resultado de 30 centésimos, que é o mesmo que 30%. Próximo exemplo, tenho 28 centésimos. Do jeitinho que eu leio, eu escrevo, olha só, 28 centésimos. Mas eu tenho dificuldade em escrever com a leitura, professora. Então, pensa, você vai escrever o número total, 28, e se eu tenho duas casas depois da vírgula, eu terei que colocar 2 zeros no meu denominador. O que aconteceu aqui em cima? Uma casa depois da vírgula, 1 zero no denominador. Agora sim, eu tenho 28 centésimos. Eu quero chegar em porcento, por 100. Ele já está em porcento, ele já está sobre 100. Então, pronto, basta eu escrever esse número, 28, com o símbolo de porcentagem. Tranquilo? Agora vamos ver alguns problemas com porcentagem. Nesse primeiro probleminha, nós temos, em um museu, há 80 obras expostas por artistas e celebridades. Dessas obras, 32 são coloridas. Qual é a porcentagem de obras coloridas? O que eu quero saber? Obras coloridas são 32, então eu quero saber a quantidade de obras coloridas em relação ao total de obras, que são 80. Quero transformar essa razão em porcentagem. O que nós vamos ter que fazer? Chegar em por 100. Só que 80 não chega em por 100. Então, nós podemos utilizar um raciocínio aqui, que também é muito usado nesse tipo de problema, que é a simplificação. Se eu simplificar aqui por um número que é possível transformar em 100 de forma mais simples, agiliza bastante o nosso raciocínio. Então, pensa comigo. Se eu dividir aqui 80 por 8 e 32 por 8, 80 dividido por 8 é igual a 10. Então, 10 é possível chegar em 100. Ficou simples. O mesmo que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. Então, 32 dividido por 8, que é igual a 4. Agora, do 10 para chegar em 100, eu multipliquei por 10. O mesmo tem que ser feito lá em cima, multiplicar por 10. Então, 4 vezes 10 igual a 40. Encontramos aqui uma fração por 100, que seria o mesmo que porcentagem. Encontramos 40%. Então, qual a porcentagem de obras coloridas? 40% de obras coloridas dentro dessa exposição no museu.